O que o Congresso fez, em particular a Câmara dos Deputados, no período que vai dos 2 primeiros mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso e o primeiro mandato do presidente Lula, ou seja, 1995 a 2006. Né? Qual era o nosso ângulo? Uma parte importante da pesquisa sobre o Congresso nos últimos 10, 15 anos no Brasil mostrou que, diferente do que acontecia no período 46-64, quando o Congresso muitas vezes funcionava como um elemento de paralisia decisória e o governo ficava com dificuldades para governar, introduzia problemas na governabilidade, por assim dizer. A maior parte dos trabalhos, inclusive desses professores que eu mencionei, Fernando Limonge e Argelina Figueiredo, mostraram que o Congresso está desempenhando no presidencialismo de coalizão um papel muito disciplinado do ponto de vista de atender, responder e votar as propostas que o Executivo apresenta. Isso agora? Agora, no período pós-Constituição de 88. Então, veja, o ponto aí é que, num certo sentido, isso significa que os dados, a informação, mostra que o Congresso está numa linha de disciplina, respondendo ao que o governo espera. Quer dizer, resolve pelo lado da governabilidade. A dúvida que nós levantamos, quer dizer, a inovação que nós fizemos nessa pesquisa foi perguntar se isso é bom para a democracia. Quer dizer, tudo bem, o governo que representa a maioria, a coalizão majoritária, né, apresenta as suas propostas no Congresso e elas estão sendo aprovadas. O Congresso tem um papel praticamente reativo, ele não é proativo, ele não é propositivo. Né? Ele reage àquilo que o Executivo propõe e ele tem aprovado. Agora, a pergunta que fica é, como o Congresso Nacional é uma caixa de ressonância, né? É a representação, supostamente a representação da sociedade, e mais do que isso, o Congresso tem que realizar funções de fiscalização e controle do Executivo, a pergunta que fica é, se ele conestar e o tempo todo ele concordar, na maior parte dos casos, né, com o Executivo, do ponto de vista da fiscalização, desse papel que a divisão de poderes atribui ao Congresso, ele está bem realizado? Né? E nós levantamos essa dúvida porque isso significa que, dependendo da resposta que você tenha para essa questão, afeta a qualidade da democracia no Brasil. O problema não é que nós não temos democracia, claro que nós temos, nós avançamos muito, mas o problema é perguntar qual é a qualidade da democracia. Né? E uma das coisas mais importantes para apurar a qualidade é verificar o papel que na divisão de poderes os diferentes poderes desempenham. E um poder como o Congresso Nacional, que é a representação da sociedade, ele tem que estar apoiado sob uma grande autonomia, sob uma grande capacidade de, independente da coalizão majoritária, de poder corrigir ações do Executivo, se for necessário. No presidencialismo de coalizão, chamado presidencialismo de coalizão, como os presidentes se elegem e o seu partido de pertencimento não consegue formar uma base superior a 20% do Congresso, eles têm que fazer uma grande coalizão. E, em tese, esta grande coalizão expressa o desejo, a vontade da maioria. Mas você tem que levar em conta na democracia não só a maioria, mas também as minorias. A democracia não é um regime, não é um sistema só da maioria. Não é? E no caso do Brasil, isso é mais complicado ainda, porque se nós olharmos os resultados das eleições de 2002, 2006, 2010, a maioria, em alguns casos, soma 45%. O Congresso, pelo bem ou pelo mal, é claro que ele tem que levar em conta a posição da maioria, mas ele tem que também dar espaço para que as minorias possam apresentar o seu ponto de vista, os seus interesses, os seus projetos. Não. E isso não está acontecendo. Os dados da nossa pesquisa mostraram que, analisando perto de 3 mil ações, 3 mil iniciativas que foram levadas ao plenário da Câmara, né, 85,5% são iniciativas do Executivo. O que significa que no Brasil, o grande legislador é o Executivo e não o Parlamento, e não o Legislativo. O que você tem aí uma certa mudança, uma certa deterioração do papel propriamente do Parlamento. Quer dizer, a hipertrofia do Executivo está levando a que o Parlamento tenha uma atuação a menos do que seria esperado. Poderia-se argumentar a seguinte questão:
o Executivo apresenta mais proposições porque ele tem a prerrogativa das medidas provisórias, porque ele tem prerrogativas exclusivas no que diz respeito à administração, orçamento e crédito, né? Sem falar também dos acordos internacionais. Só que quando você desagrega os dados e você olha só aqueles que dizem respeito a projetos de lei, quer dizer, iniciativas de legislação, que são comuns, que tanto o legislativo como o executivo pode apresentar, e aonde, evidentemente, o Congresso Nacional, por ser a representação da sociedade, deveria ter uma atuação mais intensa, ainda assim, nesta área, quem mais apresenta projetos é o executivo. Para efeitos de governar, isso é bom. Você pode dizer, bom, o governo tem que governar, o governo tem que ter... Só que na democracia, uma das coisas absolutamente diferentes da democracia é que as câmaras, as assembleias, os congressos, o parlamento tem que ter uma capacidade de acompanhamento par e passo para saber se cada decisão que está sendo tomada corresponde ao interesse público. Quando o executivo apresenta uma proposta, em menos de um ano a proposta é aprovada. Quando tem uma proposta de um parlamentar, quer dizer, que sai do legislativo, ela demora perto de 270 dias, perto de 3 anos, quase 4 anos. O que significa que nós constatamos que nenhuma proposta apresentada por um parlamentar é aprovada durante o mesmo período de mandato em que o projeto foi aprovado. Agora, alguém pode dizer, bom, mas será que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, porque o parlamentar, para poder apresentar a sua eficiência, a sua eficácia para o eleitor, eventualmente concorrer, transformar a sua carreira numa coisa organizada, ele tem que mostrar resultados. O resultado não aparece no Agora, mesmo mandato. Se ele não consegue mostrar no mesmo mandato o resultado, ele fica com uma imagem negativa. Em parte, isso explica a imagem negativa do Congresso.